Você já percebeu que toda grande empresa tem um setor de marketing e vendas integrado, focado em aquisição e retenção de clientes? Isso não tem a ver com o tamanho da empresa, isso tem a ver com a estrutura que ela monta para conseguir fazer com que esse processo de marketing e vendas seja otimizado, tenha eficiência e principalmente a equipe tenha disciplina, para conseguir sempre melhorar todo esse processo. Sabe o que mudou de um tempo para cá? Uma coisinha chamada inteligência artificial. Hoje, através da inteligência artificial, através das integrações, das automações que a tecnologia nos oferece, é possível você, mesmo que você seja pequeno empresário, mesmo que você seja empreendedor, mesmo que você tenha 2 pessoas na sua equipe, que você nem tenha setor de marketing de vendas, você comece a criar esses setores integrados de forma estruturada que te entregue eficiência em vendas. Porque no final das contas é isso que a gente quer. Todo empresário monta um negócio para ganhar dinheiro. Então, se você constrói um fluxo que otimiza, que torna mais eficiente este ganho de dinheiro, é melhor para o teu negócio, não é? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E é sobre essa estrutura que você vai ter a oportunidade de conhecer. Normalmente, quando a gente fala de estrutura de tecnologia, inteligência artificial, o empresário pensa nisso aqui, rede social, página de vendas, WhatsApp, CRM, ERP, aí você tem programa de fidelização, aí você tem um dashboard, poucos têm, mas alguns têm um dashboard ali para ver as métricas, e aí ele vai colocar a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ajudar ele em cada um desses processos, desde a criação, da publicação, até a página de vendas, enfim. Hoje é possível a inteligência artificial não só conversar com o teu lead e agendar, mas principalmente um grande gargalo que as empresas tinham era o gargalo do CRM, de ter alguém ali acompanhando esse lead, etiquetando esse lead de interessado para uma oportunidade de vendas, para reunião marcada, para fechamento de contrato. Era uma bagunça. Hoje já existe IA que te ajuda nessa organização, na verdade ela faz isso sozinha, vai qualificando o teu lead até o fechamento, tirando ali um peso enorme do time comercial. Mas você sabe muito bem, Você sabe que essa não é a realidade. Porque quando você entende da ferramenta, não quer dizer que você vai conseguir utilizá-la da melhor forma. Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Porque quando todo mundo tem superpoder, a competitividade não é no superpoder. Se todo mundo sabe utilizar a inteligência artificial, tem a possibilidade de utilizar o ChatGPT, o diferencial não vai ser o ChatGPT. É como você embarca ele na estrutura. Só que para isso você precisa ter a estrutura. E que estrutura é essa? De que estrutura nós estamos falando? Aqui eu estou fazendo um comparativo para você de 2 tipos de marketing digital, vamos colocar assim. Existe o digital tradicional, que é o digital lá de 2016, 2019, onde as empresas focavam em fazer mídia sobre o produto, focavam em impulsionar essa mídia, ou seja, o marketing era baseado em campanhas, onde essas empresas tinham uma rotina improvisada, todo mês elas pensavam na campanha do mês, aí aparecia uma ideia, aí dava certo ou não, elas conseguiam fazer ou não, ou enfim, faziam o que dava, e toda essa estrutura era manual e fragmentada. Só que agora, isso com a inteligência artificial não só mudou, mas acelerou um processo onde as empresas elas precisam trabalhar de forma muito mais integrada. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando a gente fala de foco, a empresa do marketing digital tradicional é uma empresa que ainda foca no produto. É uma empresa que ainda, quando vai pensar em vendas digitais, ela pensa em vender o produto. E o foco, quando a gente fala de setor de marketing e vendas de uma empresa realmente digital, que está estruturada para essa era da IA, essa empresa ela tem 100% foco no cliente. E quando eu falo foco no cliente, não é você criar uma persona, descrever o teu cliente ideal e simplesmente ir atrás dele nas redes sociais. É você realmente monitorar o comportamento desse cliente. Uma empresa da era digital, ela entendeu que com as ferramentas é possível eu acompanhar esse meu futuro cliente desde a etapa onde ele vê o meu anúncio, ele vê a minha propaganda, até a etapa onde ele indica o meu negócio para outras pessoas. Ou seja, ele não só já comprou de mim, mas ele gostou do meu produto, ele recompra de mim e ele indica a minha empresa para outros negócios, para outros clientes. Quando você entende que é possível fazer esse monitoramento, você entende que é aí que mora realmente o foco no cliente. É aí que você começa a entender que o foco no cliente é focar no comportamento, no entendimento desse cliente e pensar em como a tua empresa pode
sempre está gerando um novo valor em longo tempo para esse cliente. Ou seja, se eu monitoro o cliente, eu tenho a possibilidade de sempre estar sanando novas dores e novos desejos desse cliente. Então, eu consigo criar e eu preciso criar uma empresa que está sempre inovando e está sempre oferecendo um novo valor para esse cliente, porque eu tenho esse entendimento que o meu foco é nele. Um segundo elemento é o marketing. O marketing, quando a empresa é uma empresa de 2019, esse marketing é feito através de campanhas. Então, todo mês, a empresa ela idealiza uma campanha, ela faz alguns vídeos dessa campanha, ela impulsiona, ela vê o resultado, lê os dados, e aí no outro mês ela pensa em uma outra campanha. E normalmente, hoje é ainda assim que a maioria das agências de marketing elas trabalham. Você contrata uma agência, ela entra no seu negócio, o que ela vai fazer? Ela faz uma campanha, ela faz ali 12, 16 vídeos para aquela campanha, faz o tráfego pago, vê o resultado, no outro mês ela pensa em fazer uma nova campanha. Mas na era digital, na era da inteligência artificial, o marketing ele não funciona desse jeito. Por quê? Porque o foco é no cliente. E se eu monitoro o cliente e eu tenho dados, o meu marketing ele tem que ser focado nesses dados. O meu marketing ele tem que ser focado nessa inteligência. E a partir da leitura desse comportamento, da leitura desses novos desejos, dessas novas dores, aí eu desenvolvo ações estratégicas para atrair esse meu prospecto, para me relacionar com ele e para vender, jogar para o time comercial, o time de vendas, para a próxima etapa. E tudo isso você pode conferir em 2 livros que já são livros antigos, mas que mostram que existiu uma ruptura, existiu uma mudança entre o marketing digital tradicional e o marketing da nova era da IA, onde você tem que pensar nesse ecossistema de dados, onde você tem que pensar nessa estrutura como se fosse um funil, começo, meio e fim, onde esses dados vão desenvolver toda a mentalidade, toda a visão estratégica que o teu time de marketing, o teu time de vendas tem que ter para pensar nas ações estratégicas. Então não tem a ver com campanha mensal, tem a ver com o que está acontecendo agora, o que a gente pode aprender com o que está acontecendo agora e o que a gente pode fazer para manter o relacionamento e as vendas a partir dessa perspectiva do contexto atual. Esse é o novo marketing da era da IA. E quando a gente fala de rotina, essa rotina também muda, porque eu não posso ter uma rotina improvisada, como era no passado. Eu tenho que ter uma rotina estruturada. Se eu tenho esse monitoramento, esse foco no cliente, se o meu marketing é baseado nesses dados, eu preciso ter um controle dessas ações estratégicas que estão sendo feitas. Eu preciso saber se o que está sendo feito hoje realmente tem correlação com o que eu estou vendo, com a percepção do meu cliente, com a percepção do contexto atual e com as minhas ferramentas e com o que eu tenho de plano estratégico de marketing para o meu ano. Então eu preciso ter um controle sobre o que está sendo feito. Eu preciso saber priorizar. E aqui é outro problema, quando a gente fala de marketing e vendas, as equipes, as empresas, elas não sabem priorizar. Elas fazem o que dá na telha, ou principalmente o que está no hype dentro das redes sociais. O que não é um problema. Você pode sim fazer ações estratégicas focadas no hype, mas isso tem que ter a ver com toda essa estrutura. Não pode ser algo improvisado, pensado, algo de momento. Tem que ser pensado em retorno sobre investimento. Se existe controle, também tem que ter inteligência. Por quê? Toda a minha decisão é baseada nessa inteligência de dados. É baseado no que está acontecendo agora. E se tem inteligência, tem que ter inovação. Se eu preciso a todo momento estar olhando o que está acontecendo agora para tomar melhores decisões e definir minhas ações estratégicas, eu preciso inovar. Eu preciso ter ideias, colocar essas ideias em ação e fazer com que essas ideias gerem valor de fato para o meu cliente. Isso é inovação. Então, se eu preciso inovar, eu preciso ter um processo para isso. Eu preciso ter um processo onde ideias de fato geram inovação. E aqui é onde muitas empresas pecam também. Porque na maioria das vezes, o que acontece com as ideias? O que acontece com as ideias dentro da sua empresa? Provavelmente elas morrem. Empresas dessa era da IA, empresas que mais crescem, elas têm um processo de ideação, de inovação. E por último, penúltimo, mas não menos importante, engajamento. Se existe toda essa estrutura, eu preciso manter minha equipe engajada nesse crescimento. E qual é a forma mais fácil de fazer isso? Mostrar progresso. Então, eu preciso utilizar de toda essa ferramenta, de toda essa leitura de contexto, para mostrar para a minha equipe que, cara, de fato, a gente está fazendo o que precisa ser feito e a gente está progredindo nos nossos resultados. Todo mundo quer estar em time que está ganhando. Se você não mostra progresso, você não consegue chamar as pessoas para que elas se empolguem, para que elas se importem com o crescimento. Só que isso só existe quando você tem essa estrutura, quando você fornece essa inteligência, esse controle, essa inovação, esse processo de inovação, quando você mostra que vocês estão olhando para o cliente, vocês estão inovando através de uma jornada que faz sentido. Mas por último, mas não menos importante,
Disciplina na melhoria contínua. Se você faz na rotina todos esses elementos performarem da melhor maneira, você está fazendo o que com o seu negócio? Você está melhorando o seu negócio todos os dias. E você gera disciplina nessa melhoria porque você faz isso todos os dias. Se você faz uma coisa todos os dias, você gera disciplina, você gera hábito, você gera cultura. E a partir dessa geração de cultura, você tem realmente, de fato, um crescimento exponencial. Porque você consegue criar uma estrutura, uma teia, uma rotina, um comportamento que faz com que a tua empresa cada vez mais acelere o passo, cada vez mais consiga crescer com agilidade. É por isso que você olha para as empresas que mais crescem, você olha para o time deles de marketing de vendas, ou a empresa como um todo, você vê, nossa cara, que massa, essas pessoas empolgadas com o crescimento, elas querendo crescer, você olha para a sua equipe e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro? E agora talvez você perceba que existe uma estrutura, que existe intencionalmente um trabalho feito para que isso aconteça. E por último, mas não menos importante, a estrutura tecnológica. Então, primeiro, eu penso no monitoramento, no funil, no ecossistema de dados. Depois eu venho para uma rotina estruturada. Por último, eu conecto a tecnologia, porque a tecnologia ela só é ferramenta. Ela só é um suporte que vai fazer com que toda essa engrenagem estratégica, tática, se torne realmente operacional. E aí, eu pergunto para você, faz sentido? Faz sentido você entender que não é a ferramenta, que não é o Instagram, que não é a rede social, que não é a página de vendas, que não é a inteligência artificial em si, mas é toda a estrutura. É você entender essa estrutura de foco no cliente, marketing com growth, rotina estruturada e operacional conectado. Estrutura conectada de tecnologia. Só que isso, como isso funciona de fato no teu negócio? Quando a gente fala de setor de marketing e vendas, é você estruturar dentro desse setor a parte estratégica, que é onde você olha o monitoramento do cliente, onde você entende o funil, o que vocês estão construindo, para onde vocês estão indo, o que está sendo feito. Você joga isso, a parte tática, como vai ser feito na rotina, a inovação, o controle, o engajamento, a inteligência para tomar boas decisões, a disciplina da melhoria contínua, para vocês olharem para a parte operacional, para o sistema tecnológico, encaixar as peças e montar os fluxos para que essa engrenagem ela se retroalimente. Por quê? O que vai oferecer os dados para a parte estratégica? É a tecnologia. Então, você não tem um comando de cima para baixo. Você tem uma roda que gira, onde o dado que é gerado na tecnologia vai alimentar a parte estratégica, a parte de visão, que vai ajudar a parte tática, a parte do como ser feita de fato com eficiência e disciplina, que vai melhorar cada vez mais os fluxos tecnológicos das ferramentas que são integradas, que vai gerar mais dados e você tem toda essa máquina girando. Aí eu pergunto para você, qual é a consequência de você não ter essa estrutura? Olha para o teu marketing, olha para as tuas vendas do ano passado, do mês passado, que seja. Olha o tanto que você até aqui já teve de retrabalho. Olha o tanto de ideia que não deu em nada, olha o tanto de campanha que você pensou, começou e não terminou, o tanto de produto que às vezes você tentou criar e não deu certo, olha o tanto Quando eu falo de retrabalho, eu estou falando de você, mas olha para as tuas equipes como um todo. O tanto de coisa que vocês já imaginaram e teve que ser refeito. Olha o tanto de tempo que é gasto com isso. Olha a doença da ferramentite. Eu conheço vários empresários que têm a tecnologia. Ele tem um CRM, ele tem a plataforma de fidelização, ele tem um Instagram, mas nada funciona direito. Ele paga um monte de ferramenta, e aqui ferramentite eu vou colocar também agências, eu vou colocar terceirizados, gestor de tráfego, social media, eu vou colocar outras mídias, né, outdoor, TV e rádio, alguns fazem também, tudo isso eu vou colocar na ferramenta. Ele tem esse monte de ferramenta e nada funciona direito, porque não está integrado. Olha o tanto de gasto, de dinheiro, que é o mais óbvio, de tempo, que é outro, que é muito óbvio também, mas de energia. Olha o tanto de energia que é gasta com essas ideias que não dão em nada. Olha o tanto de confiança que é perdida em coisas que não são feitas e não dão resultado nenhum. E a lentidão do seu negócio? Você vendo outras empresas que agem de forma rápida no marketing, nas vendas, e o teu negócio parece que é lento, parece que as coisas não acontecem, demora para acontecer. O que eu estou te mostrando aqui? Que existe uma estrutura. E agora eu te pergunto, como você vai agir? Agora que você entende as consequências, e agora que você entende como é uma empresa realmente digital para a era da inteligência artificial, se pergunta, de 0 a 10, nesse espectro, onde é que está a tua empresa? Será que a tua empresa é nota 5? Será que a tua empresa é nota 3? Será que a tua empresa é nota 7? Seja sincero.
E aí, com esse número em mente, eu quero que você responda essas perguntas. Qual foi o custo do improviso no teu marketing, nas tuas vendas? O quanto não focar no cliente, não monitorar o comportamento do cliente, está fazendo você perder dinheiro? Quanto de dinheiro em marketing você desperdiçou com agência, com tráfego pago, sem ter controle, sem ter inteligência, sem ter engajamento das equipes, sem ter disciplina na melhoria contínua? Quanto de energia, de tempo você já gastou tentando empurrar o teu time, tentando mostrar que aquilo era importante, sem ter realmente a estrutura para fazer eles entenderem o que é importante? E a pergunta mais importante de todas: se o seu concorrente viu esse vídeo aqui, entendeu que existe uma estrutura e começar a montar isso hoje, em quanto tempo a tua empresa começa a perder relevância? São perguntas que fazem refletir exatamente para você entender o mal que não ter essa estrutura, que achar que é o hackzinho do TikTok, que é a rede social que faz os negócios crescerem. Existe uma estrutura e existe uma perda em não ter essa estrutura. Não é só o fato de você, eu não tenho, não estou ganhando. Não, você não tem, você está perdendo tempo, dinheiro, energia, confiança, perdendo oportunidade de crescimento. Então, o que você precisa fazer? Pensar nessa estrutura. Qual é a estrutura? Foco no cliente, foco nesse monitoramento, nos dados, para ter um marketing com inteligência, ter uma rotina estruturada para conseguir fazer esse marketing com inteligência ter resultado dentro de uma operação automatizada e conectada. Como você vai fazer isso dentro do teu setor de marketing de vendas? 3 etapas. Na parte estratégica, na parte de visão, eu preciso ter a visão dessa jornada. O que eu vou monitorar? Beleza, eu preciso monitorar, mas quais são as métricas? O que eu preciso ver realmente de fato? Você precisa já ter isso para a tua equipe ter visão. Para aí você ter um marketing, uma rotina, porque o marketing é comportamento, o marketing acontece no dia a dia, o marketing ele não é teoria, ele é ação. Então, como é que ele vai funcionar? Com controle, com inteligência, com inovação, com engajamento, disciplina na melhoria contínua dentro da tua rotina. Eficiência e disciplina. Para quê? Para que no operacional você tenha um sistema de tecnologia que se encaixa, que retroalimenta através dos dados o topo, a visão. Então, isso é o quê? É um círculo, é uma flywheel, é uma roda que cresce, uma roda de crescimento que vai fazer o teu negócio performar melhor. Então existe uma estrutura. Aí eu te pergunto, se fosse só a ferramenta, se fosse só operacional, esses caras aqui alcançariam esse faturamento? Se fosse só a ferramenta, se fosse só operacional, a minha assessoria teria batido o recorde de vendas numa empresa que vende plano de saúde para servidores públicos que existe há 14 anos. Então, depois de 14 anos, eles foram lá, através do desenvolvimento dessa estrutura, bateram o recorde de vendas de plano de saúde. Aí eu te pergunto, você quer? Está no momento, você quer desenvolver essa estrutura para o teu negócio? Então é isso que a gente vai ver agora, é isso que eu vou te mostrar. Qual que é o primeiro passo? Nesse primeiro passo, você vai olhar para o teu negócio, para o que você tem agora. Sabe aquela estrutura tecnológica? Tenho rede social, tenho página de vendas, tenho o meu WhatsApp, que é o meu canal de relacionamento, de comunicação, tenho o CRM, tenho o ERP, tenho plataforma de fidelização, tenho o dashboard, tenho o IA, não tenho nada? Nesse diagnóstico você coloca que não tem nada. A gente está vendo de baixo para cima. Primeiro, o que você tem de ferramenta. Tem uma agência, tem um gestor de tráfego, social media, você faz esse diagnóstico para você saber o que você já tem dentro desse sistema. Passo 2, coloca teu celular aqui nesse QR Code e você vai participar de um quiz onde você vai ver perguntas nas 4 etapas: foco no cliente, marketing com growth, rotina estruturada, operação conectada. Você vai responder perguntas e você vai ter uma nota. E essa nota vai te mostrar o teu estado atual. Como é que está a tua empresa dentro dessa estrutura? O que você tem e o que você não tem? Isso é muito importante. Por quê? Porque uma coisa que as grandes empresas têm e você precisa ter a partir de agora é basear as tuas decisões em dados. Você não pode basear as tuas decisões em achismo. Eu preciso saber, então, quais são os dados que eu tenho da minha realidade atual para eu conseguir tomar uma melhor decisão e fazer, de fato, essa estruturação da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo de estruturação? Lembra que eu falei? Foco no cliente? Eu preciso entender, monitorar esse cliente. O que eu preciso monitorar na jornada desse cliente? Eu preciso monitorar 5 etapas, 5 pilares de métrica. Métrica de entrada, quantos leads eu consegui e quantos desses leads viraram oportunidade de venda de fato. Métricas de conversão, quantas reuniões de fechamento eu fiz e quantos fechamentos eu fiz de fato. Métricas de ticket, qual que é o meu ticket médio e quais são o volume de vendas dos produtos que eu tenho dentro do meu negócio.
ciclo e CAC, quanto tempo demora para esse meu prospecto de lead a fechamento e quanto custa isso, e pilar de LTV, de recorrência. Qual é a frequência de compra desse cliente? Quanto eu vendo a mais para esse cliente? Tanto de upsell, ele veio comprar um produto de R$1.000 e eu vendi de 2.000. Quanto de cross-sell, ele veio comprar um hambúrguer e eu vendia batata frita, que é uma venda de um produto que está correlacionado àquele produto que ele está comprando naquele momento. Quando eu tenho esses 5 pilares, eu monitoro esses 5 pilares, você concorda comigo que eu tenho métricas desde o momento que esse cliente entrou na minha base até o momento que esse cliente está comprando de novo de mim. Quando eu monitoro todas essas métricas, de fato, eu tenho um monitoramento se a minha comunicação, se a minha empresa, se o que eu estou fazendo está tendo resultado. Você concorda comigo que se o meu número de entradas diminuir, isso mostra para mim que a minha comunicação, algo que eu estou fazendo para atrair clientes, não está dando certo? Você concorda comigo que se o número de fechamentos cair, algo que eu estou fazendo no meu relacionamento, no meu processo de vendas não está dando certo? Você concorda comigo se essa pessoa só comprar uma vez de mim e não voltar para comprar, algo no meu pós-venda está dando errado? Então, quando eu tenho medição, eu tenho questionamento. Quando eu consigo medir, monitorar, eu consigo fazer com que a minha equipe de marketing de vendas, de fato, tenha questionamentos e consiga pensar em quais são os gargalos e monitorar quais são as oportunidades de venda, de crescimento que a gente não está desenvolvendo. E existe uma outra métrica que é super importante, que é a métrica North Star, que é uma métrica que normalmente é desenvolvida pela empresa, é uma métrica personalizada, que monitora o comportamento principal do cliente. Esse comportamento principal, normalmente, ele tem a ver com o uso do cliente com o produto, para a gente saber se o produto realmente é um produto que está satisfazendo o nosso usuário. Se você não tem uma métrica, se você nunca ouviu falar sobre isso, o que eu recomendo? Você colocar a métrica de 5 estrelas. Então, na minha qualidade, na minha avaliação, quantas estrelas eu estou recebendo? Isso é uma métrica que, por que ela é North Star? Porque você concorda comigo que se eu melhorar essa métrica, eu melhoro todas as outras? Por isso que ela é a métrica principal. Se a gente tiver que olhar para uma única métrica, essa é a métrica que vai nortear, que vai direcionar todo o nosso negócio. A partir do momento que eu monitoro isso, que eu tenho visão dessas métricas e como eu vou monitorar essas métricas, aí eu venho para a parte da execução da estratégia, vamos dizer assim. Por quê? Você concorda comigo que se eu preciso melhorar uma métrica, eu preciso melhorar o meu negócio? Então, um bom exercício é você, antes de pensar na ação que vai melhorar a métrica, é você se questionar, qual que é a melhor versão do meu negócio? Como é que funciona a melhor versão do meu negócio para ter essas métricas batendo o máximo possível? Então, antes de você olhar para a métrica externa, olhe internamente. Por que esse exercício é muito importante? Porque você é o empresário, você é o visionário dessa empresa, você sente aonde essa empresa pode chegar, você sabe onde é que estão os gargalos. E aqui o exercício você tem que fazer nos 4 principais pilares de um negócio: produto, marketing, vendas e cultura. Por que esses são os 4 principais pilares de um negócio? Porque o que um negócio faz? Ele desenvolve uma solução para resolver um problema, para ganhar dinheiro com isso. Ele encontra a pessoa certa para comprar esse produto. Ele faz um processo de vendas para converter esse interesse em faturamento, em lucro para o negócio. E a partir da cultura da equipe, ele faz com que essa engrenagem ela melhore todos os dias. E principalmente, ele cria um atrativo para que mais pessoas cheguem no negócio. Porque você concorda comigo que o que mais chama cliente é cultura? O que mais chama cliente é o cliente se identificar com as pessoas que trabalham ali, com a marca da empresa, com a parte visual, com a parte de comunicação, que tem a ver com a cultura da empresa? Então, esses são os 4 pilares. Então, quando você pensa, qual que é a melhor versão do meu negócio? Você está pensando em melhoria contínua. Você está pensando em como eu posso alcançar o máximo aquelas métricas. Depois que você pensa internamente como você pode ter a melhor versão do seu negócio, você pensa agora de forma técnica. E a ferramenta que eu quero apresentar para você aqui são as OKRs. Você já deve ter ouvido falar nelas, mas se não ouviu ainda, eu sugiro que você estude sobre elas. Essa ferramenta simples aqui, existe um livro que fala sobre isso, o nome inclusive é OKRs, se eu não me engano. Ela foi a responsável por fazer com que o Google se tornasse o que é hoje. Por quê?
Porque eles entenderam e eles criaram uma metodologia onde eles não colocavam apenas metas, apenas objetivos a serem alcançados. Eles entenderam que todo objetivo, toda meta precisa ter uma métrica, ter algo que pudesse ser medido para a gente saber se aquele objetivo estava sendo alcançado ou não. O que acontece normalmente? As pessoas elas traçam um objetivo, mas elas não medem se aquele objetivo está sendo alcançado ou não. Há muito tempo atrás o Google percebeu que, cara, precisamos medir. Então, qual que é a minha sugestão para você? Lembra das métricas que você tem que acompanhar, monitorar, entrada, conversão, ticket, ciclo e LTV? O que você vai fazer agora? Você vai criar uma ação, uma OKR para cada uma dessas métricas. Por exemplo, lá na métrica de satisfação do cliente, quero aumentar o meu NPS, que é a minha pesquisa de satisfação, de 55 pontos para 75 pontos. Então, o meu objetivo é aumentar a satisfação dos clientes. A minha métrica é de 55 pontos para 75 pontos. Olha uma de marketing aqui. Quero aumentar a minha base de leads. Aumentar minha base de leads em quanto? Em 50%. Então, eu quero sair de 100 leads para 150 leads. Então, essa é uma métrica. Essa é uma forma de medir. O que você vai fazer? Para cada uma dessas métricas aqui, dessa jornada, você vai criar uma OKR. E aí, o que você tem de fato? Você tem monitoramento, eu criei OKRs, objetivos com métrica, eu criei planos de ação, atividades para a melhoria do meu negócio. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que isso aconteça de fato no dia a dia. Você percebeu aqui que a gente não trabalhou marketing e vendas pensando em campanha? A gente trabalhou marketing e vendas pensando nos dados que a gente tem dessa jornada e pensando na melhoria do nosso negócio e nos objetivos que a gente quer de melhoria para cada uma delas, para cada uma daquelas métricas. A gente não pensou aqui em fazer, vamos fazer uma campanha de novembro da Black Friday. Isso pode acontecer? Pode, mas ela tem a ver com o aumento de algum desses dados, de alguma dessas métricas. Não é um pensamento solto, improvisado. É um pensamento de marketing, de vendas dentro de uma estrutura para aumentar uma métrica, para melhorar uma jornada que é do nosso cliente ideal, que é do nosso ICP. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver essas OKRs, desenvolver esses planos de ação. E eu quero passar aqui para você como é que você vai desenvolver aquelas 4 etapas que eu te falei lá no início. Controle, inteligência, inovação e engajamento. Controle são rituais. Aqui eu listei para você rituais diários, semanais, mensais e trimestrais. Isso quer dizer que, Lohan, quer dizer que todos os dias eu vou ter que pensar no meu crescimento, vou ter que pensar em marketing e vendas? Óbvio. Todos os dias você, ou o teu gestor, ou a tua equipe, tem que pensar e visualizar se aquelas ações de crescimento, elas de fato, elas estão levando o negócio de vocês para o crescimento. Então, por isso que vale a pena todos os dias tirar 15 minutos para vocês checarem o dashboard, para vocês checarem se o que está sendo feito hoje, a priorização, é de fato o que precisa ser feito. Semanalmente, revisar a jornada do cliente, fazer uma planning semanal, fazer uma sincronia entre o que está sendo feito no marketing e o que está sendo feito no processo de vendas. Mensalmente, fazer uma revisão geral das métricas, analisar o forecast. O que é o forecast? O forecast é um documento de previsão. Forecast quer dizer previsão. Qual que é a minha previsão? Todo mês eu preciso ter não só os dados da minha jornada que aconteceram, mas prever o que a gente quer para o final do próximo mês. Para que todo mês eu tenha uma previsão e compare com o que de fato aconteceu. Para entender quais foram os gargalos. Aonde é que a gente errou? Será que a gente errou na nossa comunicação? Será que a gente errou na forma que a gente está fazendo o nosso processo de vendas? Isso tudo gera insight, gera conteúdo, gera realmente um trabalho estratégico de crescimento. Não é só mais aquele marketing por campanha improvisado que basicamente todas as empresas fazem. É um marketing estratégico baseado em growth, baseado em crescimento. E vamos aqui para a inteligência. É você ter aqui nessa parte da inteligência, como eu falei, um dashboard. Você tem que ter um dashboard com todas as tuas bases de dados conectadas. Dados do teu CRM, dados das tuas redes sociais, dados dos teus anúncios, dados do desenvolvimento das OKRs, das ações que você está fazendo para saber o que é prioridade, o que não é prioridade, dados das reuniões, o que está sendo feito, como é que está sendo reunido. Gente, é assim que as grandes empresas trabalham. É assim que uma grande empresa trabalha, tendo inteligência de dados, tendo controle sobre o que está sendo feito, tendo inovação, um processo de ideias. Onde é que vocês estão colocando as ideias? Como é que vocês desenvolvem essas ideias para que elas de fato se tornem ações? E como é que vocês sabem se essas ações realmente geraram valor ou não? Tudo isso é um processo de ideação, um processo de inovação.
um engajamento. Se você tem o dashboard, isso já gera engajamento. Mas além de você mostrar as métricas, é você mostrar o progresso. Você mostrar que, de fato, as ações que estão sendo feitas, elas estão gerando resultado. Vocês estão, de fato, aumentando a base de leads, as oportunidades, as conversões, o LTV, a frequência de compra, aumentando o upsell, aumentando o cross-sell, aumentando o ticket médio. Tudo isso para fazer a equipe cada vez mais se motivar e, de fato, fazer o negócio crescer. E por último, mas não menos importante, a estrutura digital. Como eu falei, toda essa estrutura tecnológica, ela é a base que vai retroalimentar, dados é combustível, toda essa engenharia, toda essa estrutura de dados, monitoramento, de rotina, para que esse motor de melhoria contínua, ele continue. Imagine você com um negócio que melhora 1% a cada dia. Com um setor de marketing e vendas que melhora 1% a cada dia, que a todo dia vai melhorando a base de clientes, vai melhorando as oportunidades, vai melhorando os números do forecast, vai melhorando as rotinas, os rituais, as reuniões. A todo momento, esse setor de marketing e vendas está em melhoria contínua. Vai ter ou não vai ter resultado? Aí, mais uma vez, eu coloquei essa imagem aqui para você fazer esse comparativo. Não é muito diferente? Não é muito diferente do que talvez você esteja fazendo no teu marketing, nas tuas vendas, com o que eu estou te apresentando, com o que é possível você feito com marketing baseado em growth? Mas e aí? A pergunta é, como é que você vai fazer isso no dia a dia? Porque eu sei que a tua rotina ela já é caótica. Eu sei que eu falar para você, é muito fácil você falar para eu fazer tudo isso aqui, né? Ter a métrica, OKR e tudo mais, e semana, e rotina, e inovação, babá, e fazer essa estrutura tecnológica, e me mostrar e falar que eu estou errado, mas e aí? Como é que eu vou fazer aqui, nessa rotina caótica que eu tenho? É por isso que eu desenvolvi e quero te apresentar o Growth GPS, que é o Waze dos negócios. Por que ele é o Waze nos negócios? Porque aqui você vai desenvolver não só essa rotina estruturada, mas você vai ter toda a tua visão estratégica, todo o monitoramento da jornada sendo feita dentro de um dashboard inteligente. Aqui você vai ter controle dos planos de ação das OKRs que estão sendo feitas. Aqui você vai ter a oportunidade de conectar outras bases de dados, dados do teu CRM, dados da tua rede social, dados dos teus anúncios, os dados do desenvolvimento das OKRs, o que está sendo feito, como é que está sendo feito, o que está atrasado, o que está dando resultado, qual o pilar que está sendo otimizado. Aqui você vai ter um processo de inovação. O Growth GPS, ele te dá um aplicativo onde você vai inserir as suas ideias e através desse aplicativo você vai transformar essas ideias em plano de ação, em atividade. E você vai acompanhar o que está sendo feito. Você vai saber quantas ideias estão realmente, de fato, se tornando plano de ação, se tornando resultado e quantas estão morrendo. Você vai ter esse entendimento. E por último, e não menos importante, esse engajamento. Porque, além de todos esses dados, você tem, por exemplo, um contador que vai mostrando para a tua equipe de marketing de vendas há quantos dias eles estão inovando, há quantos dias eles estão focando eficientes na disciplina, na melhoria contínua do negócio, do produto, do marketing, das vendas e da cultura. Aqui você tem todas as métricas e principalmente você tem o desenvolvimento do teu projeto de growth. Lembra que eu mostrei para você lá qual que é a melhor versão do seu negócio? Quais são as OKRs que você vai fazer esse mês para otimizar aquelas métricas? Tudo isso vai estar aqui dentro. Dentro desses 4 pilares, produto, marketing, vendas e cultura, mostrando para você o que está sendo melhorado e, de fato, melhorando todo o seu negócio, partindo da equipe de marketing de vendas, mas, obviamente, engajando e otimizando todos os envolvidos dentro do teu negócio. Aqui eu te mostrei o como você faz. Você monitora o cliente, você tem toda a jornada do cliente monitorada, todas as métricas, todas as OKRs que vão melhorar essas métricas, as OKRs que vão melhorar, te trazer a melhor versão do teu produto, do teu negócio, dentro do framework Decole. Você tem o Growth GPS, onde você vai colocar essas OKRs, esses planos de ação, para você monitorar esse desenvolvimento, onde você tem controle, inteligência, porque você vai conectar a tua base de dados, inovação, porque você tem um processo de ideação e você monitora o desenvolvimento dessas ações estratégicas, de engajamento, onde você tem o contador, onde você tem as métricas, os progressos muito claros e bem bonitos para a tua equipe se engajar e se envolver no crescimento, para tudo isso que se encaixar dentro do teu sistema tecnológico. Por quê? Porque dentro do Growth GPS, você, além de ter o dashboard com todos os dados essenciais para esse crescimento, você também tem inteligência artificial, que vai conseguir ler todos esses dados,
te ajudar em decisões estratégicas, em insights estratégicos, mas principalmente te mostrar quais são os gargalos, aonde a tua equipe está errando e aonde a tua equipe está acertando, aonde vocês podem potencializar os resultados. Tudo dentro de uma estrutura para você alcançar o foco no cliente, marketing com growth, rotina estruturada e operação conectada e encaixada. No final das contas, o que o teu negócio quer? O que o teu negócio precisa? Melhorar e entregar a melhor experiência para o teu cliente. Uma experiência fluida, onde ele vê o teu anúncio, ele entra na tua página de vendas, ele entra no teu blog, ele entra no teu site e aí ele é atendido de forma humanizada por uma IA que ele nem percebe que é IA e tudo isso sendo monitorado de fato, tudo isso sendo ajustado pela inteligência artificial no teu CRM, onde a tua equipe ela monitora os dados, ela olha quais são as ações, as prioridades, ela entende o que precisa ser melhorado, o que precisa ser feito e faz com que essas ações elas de fato aconteçam, porque agora elas têm tempo, tanto mental quanto de rotina, para quê? Para focar no cliente. Porque é isso que o ser humano tem que fazer. Enquanto a máquina faz todo o processo burocrático, o ser humano, a tua equipe de marketing, a tua equipe de vendas, tem que focar no cliente, tem que manter realmente os olhos no cliente para sempre pensar em novas maneiras de melhorar essa experiência. Enquanto todo esse sistema tecnológico, toda essa infraestrutura faz a parte operacional, a parte chata. Esse não é o ideal? Não é isso que vendem para você aí na internet? Que é isso que você tem que conquistar? Isso é possível? É possível, só que você não sabia como. Você não sabia que tem uma estrutura. E eu te mostrei o passo a passo para você conseguir desenvolver essa estrutura. Mas não é para todo mundo, obviamente. Porque é um trabalho para negócios que querem crescer, negócios que querem buscar escala, negócios que querem realmente alcançar o Brasil inteiro e até às vezes o mundo. Mas independente do seu tamanho, se você tem esse pensamento, é para você. Se você hoje é pequeno, é sozinho, está no momento de validação, a minha sugestão é que você pelo menos esteja dentro de uma comunidade que fala sobre isso, que ensina sobre isso, que te oferece o Growth GPS para você já ir testando e validando as suas ideias. Se você já tem um negócio maturado, mas o teu setor de marketing, ou às vezes o teu marketing é terceirizado, o teu setor comercial trabalha mais ou menos, você tem um estrategista que vai conectar essas áreas, que vai desenvolver contigo essa estrutura, que vai fazer esse passo a passo realmente de fato acontecer. E se você está no momento de expansão, e se não tem ainda esse time integrado, realmente de fato pode dar muito problema, você precisa ter alguém para te ajudar com isso. Mas se você já tem, é você ter um head de growth, é você ter alguém que vai passar o momento dele pensando em como melhorar todo esse sistema, toda essa estrutura, as OKRs, as métricas, para fazer com que você aumente a aquisição e a retenção de clientes. Porque, no final das contas, é isso que essa estrutura promete. Você melhorar a experiência do cliente é você melhorar a aquisição e a retenção de clientes, porque você vai atrair cada vez mais clientes e você vai reter cada vez mais o cliente, porque eu e você quer continuar comprando de empresas que estão sempre melhorando a experiência, né? Então é isso que você tem que fazer, mas isso exige uma estrutura. Muitas vezes eu falo tudo isso e o empresário ele deixa para amanhã. Ele fala, cara, tá, amanhã eu vejo isso. Só que eu quero te mostrar aqui uma coisa que talvez você não percebeu, ou talvez percebeu. Toda essa apresentação ela foi feita por IA. Eu peguei o conteúdo, joguei para IA e a IA foi lá e fez toda a parte visual. Tem alguns erros, né? Tem algumas coisas que realmente estão fora do lugar, tá? Algumas palavras, etc. Só que eu estava pensando, se eu fosse fazer isso contratando um design, há 6 meses atrás eu só tinha essa opção, ele ia me cobrar para fazer esses 40 designs uns R$2.000 no mínimo, ele ia me dar uns 15 dias de prazo e iria atrasar. Eu ia receber esses slides com 20 dias, 25 dias, 30 dias, se eu não tivesse que mudar de design, porque normalmente é isso que acontecia. Eu fiz tudo isso aqui em menos de 1 hora. Eu quero te mostrar o seguinte, olha a velocidade que isso está acontecendo. Isso quer dizer que daqui a 6 meses vai estar melhor ainda para quem tem a estrutura. Para quem não tem a estrutura vai estar pior ainda, porque ter a estrutura é uma vantagem justa. Ter essa estrutura correlacionada, esses fluxos bem azeitados, ter um time com essa visão, ter toda essa estrutura digital de tecnologia bem feita, isso é um diferencial competitivo. E bem justo comparado a quem não tem. Então se você não tem, a hora é agora. Por que agora? Porque você acabou de saber que existe uma estrutura que precisa ser desenvolvida. Se você deixar isso para depois, a cada dia, a cada semana que passa, você vai ficando mais difícil, você vai ficando cada vez mais para trás, se for comparado com o que já tem a estrutura. Você entende?
Quais são as consequências de você não ter essa estrutura? Quais são as consequências de você trabalhar com foco no teu produto, campanha de marketing só para campanha, rotina improvisada, faz o que dá quando dá e estrutura tecnológica toda fragmentada? Você já pensou, você já deu a sua nota de 0 a 10 e até peço para você repensar nela, será que é aquela nota mesmo ou é menor? Mas então, o que você precisa fazer? Eu quero te oferecer uma oportunidade. Eu quero te oferecer 2 horas comigo, onde eu vou olhar o teu diagnóstico. Lohan não fez o diagnóstico, a gente vai fazer junto, onde eu vou olhar tudo que você fez. Se você tiver feito, é melhor ainda, porque vai otimizar o tempo, a gente vai conseguir acelerar mais, mas se você não fez, eu vou fazer junto com você e a gente vai iniciar toda essa sua estrutura. E você vai entender como na tua realidade você pode, sim, de fato, pensar no marketing e vendas integrado, focado na aquisição e retenção de clientes, utilizando a inteligência artificial e a tecnologia para potencializar esse crescimento. Se interessou? Clique aí no botão abaixo que eu te espero do outro lado.